Campo de estágio, Colégio Francisco Tolentino. Aluno Victor Rocha Greco. Para a realização desse estágio foi escolhida a Escola de Ensino Básico Francisco Tolentino, localizada no Centro Histórico de São José. A escola possui um total de 792 alunos, dividido em 28 turmas. Cada turma possui uma média de aproximadamente 30 alunos por turma. Como corpo docente, a escola conta com a participação de 69 professores. Quanto à estrutura da escola, é uma estrutura grande para que possa comportar todas as turmas que existem lá, e está em ótimas condições também. A turma trabalhada nesse estágio foi a turma 301, que é uma das duas turmas de terceiro ano do ensino médio que a escola possui. A turma possui oficialmente 29 alunos. 2 desses alunos são especiais. Uma possui déficit de atenção e o outro possui déficit de atenção e um grau moderado de autismo, sendo que o segundo possui um irmão gêmeo que o ajuda a acompanhamento da matéria. Além do professor de física, que é o Juscelino Salvador, a turma conta com uma pedagoga que auxilia com os alunos especiais em todas as suas disciplinas. Considerando o conteúdo discutido nas aulas e a situação observada durante o período de observação no colégio, foi optado pela perspectiva do método de ensino, o ensino sob medida, para planejar a aula. A metodologia do ensino sob medida possui como motivação principal o melhor aproveitamento do tempo, o que é ideal para o cenário encontrado no caso da turma observada. O ensino sob medida consiste originalmente em indicar ou preparar matérias que sejam relacionadas ao assunto que será tratado durante a aula, incentivando os alunos a criarem o hábito de estudar. Esse assunto é identificado considerando algumas atividades que o professor prepara para sondar as dificuldades do aluno, fazendo então que haja um ensino que seja feito sob medida. Como foi dito anteriormente, dadas algumas limitações, houve uma necessidade de se modificar a ideia original. Foi conversado com o professor como seria feito. Enquanto na literatura considerava uma participação maior do aluno fora do período da aula, o mesmo não foi possível de se realizar nas aulas. Como proposto, os alunos conseguiam discutir as ideias e socializar as suas opiniões em pequenos grupos, divididos em duplas e alguns trios. Apesar das alterações em relação ao método de ensino sob medida, o seu objetivo permaneceu o mesmo, e teve relativo sucesso, que era identificar quais áreas os alunos possuíam mais dúvidas. Era necessário identificar o contexto da turma, assim como as suas dificuldades, e trabalhar levando isso em consideração, pois esse era parte do conceito apresentado na metodologia estudada. Na aula seguinte, que era para ser utilizado feedback, houve a diferença na metodologia aplicada, mas não no objetivo. Considerando o ensino sob medida, utilizando o conhecimento das áreas que os alunos mais possuem dificuldades, seria planejada uma aula, e esse era o objetivo. Porém, o modo que esse assunto seria trabalhado em sala de aula não foi propriamente planejado, pois ao discutir com o professor, o mesmo indicou que desejava que fosse realizada uma aula no estilo das suas, fazendo com que o modo que o conteúdo fosse trabalhado fosse um pouco limitado. A participação dos alunos também é algo fundamental, e nessa experiência a turma foi bem adepta à atividade, e conseguiu-se um bom nível de envolvimento por parte dos mesmos. Entretanto, apesar de possuir pouco tempo em aula, percebe-se que o professor não utiliza de atividades fora do período de aula, aparentemente devido à sua descrença da dedicação dos alunos fora da sala de aula. Porém, pelo que já foi discutido anteriormente e também na literatura utilizada como base nesse trabalho, observamos que essa metodologia investigada possui um bom desempenho no geral nas salas de aula. Logo, podemos observar que talvez seja uma questão de encontrar a metodologia correta para lidar com o dada turma e ajudá-los nesse processo de construir não só conhecimento, mas o hábito de estudar por conta própria. E essas são as referências do trabalho. Fim.